Olá, tudo bem? Vamos estar dando início a esta aula e aula de memorização. Não existe memória fraca, existe memória mal treinada, com certeza. Vamos lá. A aula passada nós aprendemos sobre concentração e nós aprendemos muitas coisas acerca da concentração, a importância de estarmos concentrados. Agora nós vamos na aula 5, técnicas de ligação mnemônicas. Uma técnica muito importante desta aula. É uma técnica que com certeza, se nós levarmos a sério, nós vamos aprender e ver que é muito fácil. Nós vamos observar que de início parece que é algo complicado, mas nós vamos ver que não é. Com certeza é muito fácil esta aula. Vamos lá. Divido os leitores em dois tipos: os que leem para lembrar e os que leem para escrever. William Phelps. Vamos agora falar sobre encadeamento. Encadeamento, o que é isso? A memória trabalha baseada principalmente em imagens mentais. As imagens são mais facilmente registradas no cérebro se você as tornar ridículas e ilógicas. Para que entenda essa bem afirmação, vamos a um exemplo. Usando as técnicas de concentração mostradas na etapa anterior, visualize a seguinte cena. Você está caminhando pela calçada quando o carro bate no para-choque traseiro do carro da frente. Foi uma batida insignificante. Quase nem barulho fez. Você só notou porque aconteceu do seu lado, menos de 1 metro distante de você. O fato teve tão pouca importância que os motoristas envolvidos no incidente sequer desceram para verificar se houve danos. Você dá uma olhada rápida, constata que não aconteceu nada demais e segue seu caminho. Menos de 1 minuto depois, você nem lembra mais que presenciou um acidente ao seu lado. O fato não foi suficientemente importante para ser registrado no seu cérebro. Apague a cena e prepare-se para colocar outra imagem em sua tela mental. Agora você está andando pela calçada quando vê um carro desgovernado aproximar-se em grande velocidade. A roda direita bate na guia. O veículo projeta-se no ar, passa por cima de um automóvel, bate no carro seguinte e capota, raspando o teto no asfalto. Você se impressiona com a quantidade de fagulhas que se desprendem pelo atrito. Sem perder a velocidade, ele se choca com outro carro, voa por sobre ele e vai cair com as rodas para cima, sobre um ônibus que trafegava em sentido contrário. Na confusão, outros carros se chocam. Você ouve o barulho das batidas de vidros quebrados, o ruído de pneus sendo freados, enquanto vê o ônibus rodar por mais alguns metros, carregando sobre o seu teto o veículo acidentado, com as rodas para cima e ainda girando no ar. Foi um acidente monumental. Dificilmente você verá outro tão espetacular. Não é verdade? É quase certo que você jamais esquecerá essa cena. Ela foi tão inusitada e fora do comum, ridícula, até que seu cérebro vai registrá-la fortemente, levando você a relembrá-la a todo instante por algum tempo. Isso ocorreu porque o fato se deu de maneira ilógica e ridícula. Algo que você jamais havia presenciado e, portanto, ainda não registrado em seu cérebro. No primeiro caso, você não registrou a cena porque ela é comum, corriqueira
banal e sem consequências. Já no segundo exemplo, foi algo fora do comum, inédito para você. Durante muito tempo você vai ter assunto para comentar com os amigos. Essa é uma das técnicas que você vai usar para lembrar de tudo que for necessário. Vamos então ao primeiro teste usando esta técnica. Você vai memorizar 10 itens que você não tem associação. 10 itens que não têm associação. Ou seja, não tem nada a ver entre si. Vai fazer isso na sequência que se segue. Vamos lá. Exercício de número 1. Carpete, papel, garrafa, cama, peixe, cadeira, janela, telefone, cigarro e prego. Agora vamos usar a técnica de ligação mnemônica pelo processo de encadeamento. Em outras palavras, vamos encadear essas palavras usando imagens mentais ridículas. Não esqueça, ridículas ou ilógicas. Para ligar os objetos entre si. Antes, porém, é importante saber que a palavra mnemônica, de raiz grega, significa aquilo que ajuda a memória. Isso é muito importante. A arte de desenvolver a memória através de técnicas auxiliares para reter com mais facilidade o que se quer aprender, que é relativo à memória. Então é aquilo que ajuda a memória. Vamos então acionar o processo de encadeamento. Forme na mente a imagem do primeiro objeto, que é carpete. Põe na sua mente, carpete. Em sua tela mental, procure ver esse carpete, de preferência o carpete de sua casa ou do seu escritório. Veja nitidamente a imagem do carpete em sua mente. Põe a imagem aí em sua mente. Agora vamos ligá-lo ao segundo objeto, que é papel. Papel. Veja na mente a imagem do carpete feito de papel. Veja-se mentalmente caminhando sobre o carpete de papel e ouvindo-o amarrotar sobre os seus pés. Uma folha de papel solta sobre o carpete seria uma imagem muito lógica e comum, não dando uma boa associação. A imagem mental precisa ser ridícula e ilógica. Por uma fração de segundo, coloque em sua tela essa imagem absurda. Se achar mais fácil, feche os olhos durante os primeiros exercícios. Depois não precisará mais disso. Agora pare de pensar nisso e vamos ao próximo objeto na lista, que é a garrafa. Concentre-se na garrafa. Faça uma associação ridícula e ilógica entre papel e garrafa. Forme uma imagem mental dessa associação. Imagine-se sentado à mesa do escritório, escrevendo sobre a imensa garrafa achatada no lugar de papel. Forme essa imagem na mente. Faça as imagens parecer o mais ridículas e ilógicas possível. Já vimos carpete e papel. E papel, a garrafa. Vamos ao próximo objeto, que é cama. Faça uma associação ridícula e ilógica entre garrafa e cama. Você está em seu quarto dormindo sobre uma enorme garrafa e não em sua cama. Mentalize esta imagem. Repare que estamos associando sempre o objeto anterior ao atual. Vamos associar cama, que é o objeto anterior, ao objeto atual, que é peixe. Mentalize a imagem de um enorme peixe dourado, com a boca aberta, dormindo em sua cama. Se quiser tornar a imagem ainda mais forte e nítida, procure sentir o cheiro que se desprende do peixe. Agora, peixe e cadeira. Você está pescando uma enorme cadeira em lugar do peixe. Veja a cena na mente. Cadeira e janela.
você está tirando cadeiras pela janela do seu quarto. Ouça o barulho delas caírem lá embaixo. Veja claramente a cena em sua mente. Agora vamos para a janela e telefone. Você está falando ao telefone que está instalado no lado de fora da janela. Está fazendo um esforço enorme, todo inclinado para conseguir falar. Mentalize a imagem. Agora vamos telefone e cigarro. Telefone e cigarro. Você está andando na rua, chamando a atenção de todos, pois você está fumando um telefone em lugar do cigarro. A cena na mente. Põe a cena na mente. Cigarro e prego. Imagine-se junto à parede de sua casa, pregando um cigarro aceso, ao invés de um prego. Visualize na mente. Visualize. Se você realmente viu essas cenas na mente, se conseguiu formar a imagem dos objetos, e se foi capaz de sentir a sensação das situações absurdas que foram transmitidas, não terá dificuldade em lembrar dos 10 objetos. Os 10 objetos em sequência. Do carpete ao tijolo. Vamos conferir? Escreva o nome dos 10 objetos na ordem certa. Vai tentar? Vamos tentar. Que tal? Fantástico, não é? Mas como você mesmo percebeu, incrivelmente fácil. Isso foi possível porque você fez corretamente o exercício. Se não conseguiu os resultados que esperava, é sinal de que não se concentrou totalmente. Neste caso, tente de novo, usando todo o poder de concentração que você sabe que tem. Então veja como os resultados melhoram. Vamos lá. Desproporção. Forme a imagem dos objetos sempre fora das suas proporções normais. Ação. Sempre que possível, visualize os objetos em ação. Ponha movimento neles. Recordamos com mais facilidade coisas radicais e desproporcionais. Põe ação e radicalismo em suas associações, sempre que possível. Agora vamos no exagero. Exagere sempre a quantidade e o tamanho dos objetos. Você vai, com certeza, visualizar melhor. Então exagere sempre a quantidade e o tamanho dos objetos. Você visualizou milhares de canetas esguichando do aparelho de TV. Se as visualizar atingido você com violência, terá ao mesmo tempo ação e exagero em sua imagem mental. Substituição. Substitua imagens lógicas e comuns por outras completamente ilógicas e absurdas, como fizemos. Por exemplo, ao fumar telefone, pregar cigarro, pescar cadeira e etc. Empregue sempre essas 4 regras em sua imagem. Com um pouco de prática, descobrirá que uma associação bem feita brotará em sua mente, de maneira clara e instantânea. Você deve ter notado que os objetos foram interligados, formando uma cadeia, uma ligação mnemônica. Associe sempre o primeiro item ao segundo, o segundo ao terceiro e assim por diante. Nas próximas etapas, você vai conhecer algumas aplicações práticas para os sistemas de ligações mnemônicas, tais como memorizar discursos, palestras, artigos, números, etc. Faça diversas listas de objetos e pratique o sistema de ligação mnemônica. Ele será de grande utilidade prática para você. Conforme vai perceber nas etapas seguintes, treine também como lembrar-se dos objetos de trás para frente, do último ao primeiro. A técnica você já sabe. Depende somente de exercitar-se bastante para utilizá-la, sempre que necessitar. Faça um bom trabalho. Terminamos nossa aula. Eu aguardo você na aula de número 6, que nós vamos estar estudando sobre técnicas de fixação mnemônica.
E a aula que eu mais gosto é esta aula, Técnicas de Fixação Mnemônica, que tem a parte 1 e a parte 2. E nós vamos estar dando início na parte de número 1, que nós vamos estar estudando. Ok? Que Deus abençoe